Bom dia, bom dia! Hoje o nosso DDS está focado em amarrações de cargas, pois a amarração incorreta da carga pode provocar acidentes graves ou até fatais, caso haja um rompimento das cintas de amarração vindo o material a cair na pista. Antes do deslocamento devemos checar as condições do veículo, como os faróis, setas, lanternas, entre outros equipamentos de segurança. Devemos dar uma atenção especial aos pneus, que estando descalibrados também podem provocar acidentes graves, pois dependendo do veículo, principalmente os de carga de grandes dimensões, podem vir a tombar dependendo do tipo da carga. E para finalizar, devemos ter muito cuidado com as improvisações nas atividades envolvendo estacionamento de caminhões e carretas. Muitas vezes aquilo que você acha que não é perigo para si, é extremamente perigoso para o outro. Conforme o artigo 186, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa. Então, muito cuidado com as gambiarras que você faz. O andaime só será liberado após o preenchimento do checklist para liberação. Mas alguns colaboradores ignoram esse procedimento, sempre com a desculpa de que o serviço está atrasado. Certifique-se que o seu supervisor está na área, e de forma alguma o colaborador pode acessar o andaime antes da liberação feita pelo supervisor ou encarregado. Qualquer não conformidade encontrada na inspeção impede a utilização do andaime, até que ela seja solucionada. Muitas vezes vamos ouvir o colaborador dizer que o detalhe que está não conforme é uma coisa simples, que não irá interferir na realização da atividade. Mas não caia nessa conversa, porque se ocorrer um acidente, a primeira coisa que eles vão procurar e saber se o andaime estava com a placa verde de liberação, e também se o colaborador estava físico e psicologicamente apto para a realização da atividade. Você sabia que os acidentes de trabalho devem ser investigados imediatamente após a sua ocorrência? Pois quanto maior o tempo decorrido do fato, maior será o número de versões. Antes de fazer a inspeção do local, fale com os responsáveis, objetivando a descrição detalhada do acidente. Procure identificar o número de vítimas, a extensão dos danos, se os envolvidos passaram por algum tipo de treinamento. Procure falar com as testemunhas, verificar os equipamentos envolvidos, número de pessoas envolvidas na operação, e procure saber se as vítimas já se envolveram em algum outro acidente. Devendo se preocupar com os fatos, não com os culpados. Estudar a situação do acidente em uma planta, determinando a sequência lógica e a ordem dos fatos, realizando um bom planejamento para a investigação do acidente. A análise de acidente é o estudo de todos os fatos que contribuíram para a ocorrência do mesmo, de forma a permitir a determinação de ações efetivas para prevenir a ocorrência de acidentes com causas semelhantes. A causa de acidente é todo o fato que contribuiu para a ocorrência do acidente. É quando você sabe que o risco existe, porém você quer ignorá-lo, com a convicção de que ele só acontece com as outras pessoas. Logicamente, que um acidente pode ter mais de uma causa, e, portanto, mais de um fator gerador. Imagine conduzir um veículo em alta velocidade em período chuvoso. Os fatores causais são fatos identificados durante a análise do acidente, que, embora não contribuíram para a sua ocorrência, poderiam ter provocado outro acidente, grave ou até mesmo com vítimas fatais. Muitos dos acidentes de trabalho, as suas causas estão associadas a descumprimento dos procedimentos de segurança nos ambientes de trabalho. Mesmo sendo construída a leira de contenção, ainda assim teremos aqueles curiosos que vão querer ultrapassar o limite de tráfego seguro. Nesse tipo de atividade em barragens, devemos ter o controle do nível da água constantemente, principalmente nos períodos chuvosos, onde temos cheias repentinas que, se não monitoradas, podem causar acidentes relacionados a afogamento, inundação de áreas de trabalho e também acidentes com perdas materiais. O equipamento de proteção individual essencial é o colete salva-vidas. Jamais liberar o acesso de máquinas e equipamentos nesse tipo de terreno, pois a possibilidade de atolamento do mesmo é inevitável. Sabemos que na equipe tem aqueles colaboradores que querem se tornar heróis e, mesmo conhecendo o perigo, querem subestimá-lo. Mas a tratativa com esse tipo de ação é não desafiar o perigo, porque geralmente são acidentados aquelas pessoas que acham que o perigo não existe.
Portanto, se não temos um estudo pleno das condições do local, não podemos deixar que os colaboradores sejam colocados em riscos pelo simples fato do achismo. O colaborador, ele passa por treinamento relativo à atividade que ele vai executar. Esses treinamentos têm como objetivo orientar o colaborador quanto aos riscos e as formas de prevenção e neutralização dos acidentes de trabalho. Algumas atividades são realizadas através de deslocamento com veículos, e nessas condições o colaborador deve estar bem instruído no que diz respeito à direção defensiva, devendo mesmo realizar um checklist pré-operacional antes do início das atividades, se certificando que o veículo está em condições de uso. Além disso, o colaborador deve se certificar também se está em condições físicas e psicológicas para a realização da atividade de trabalho, porque alguns acidentes estão associados à falha humana, por excesso de jornada de trabalho, fadiga ou estresse, que podem estar presentes dentro ou fora do ambiente de trabalho. Nas atividades de terraplenagem, um dos fatores que contribuem para prejudicar a saúde dos trabalhadores é a poeira. A empresa será responsável pelo controle da emissão de particulados, através da umectação das vias. Cuidados especiais devem ser tomados na umidificação de rampas em aclive e declive. Rampas com aclives e declives acentuados devem ser mapeadas e sinalizadas, alertando os caminhões-pipas sobre a obrigatoriedade da utilização exclusiva do leque de pavão para aspersão de água e assim reduzir a umidificação no trecho, evitando a saturação e controlando o risco de incidentes. O motorista deverá alertar via rádio comunicação quando realizar a umidificação destes trechos considerados críticos. Outro detalhe importante que deve ser considerado é não deixar que veículos de pequeno porte, ao ver o leque do pavão do caminhão-pipa aberto, queira aproveitar o momento para lavar o para-brisa do veículo, ficando próximo do para-choque traseiro do pipa, onde podemos ter uma colisão com potencial grave de letalidade.